Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Como acabamos de cantar, nós reconhecemos que Jesus é a força do aflito, é Ele quem refrigera a alma, por mais angustiada que ela esteja. Mas há um reconhecimento também nesse cântico que acabamos de cantar, quando dissemos: e nós somos os teus pés e as tuas mãos. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar no significado dessa letra? O significado não é outro senão o Senhor. É o Senhor que cura, é o Senhor que apazigua, é o Senhor quem abençoa, é o Senhor quem restaura, é o Senhor que alimenta aquele que tem fome. Porém, o Senhor faz tudo isso por meio das nossas vidas. Você tem sido os pés e as mãos pelos quais Deus tem abençoado as demais pessoas. Por isso que é muito importante nós entendermos o que estamos falando. Porque estamos adorando, estamos glorificando, mas ao mesmo tempo estamos dizendo: Senhor, e eu estou aqui. Abençoe por meio de mim. Me usa. Eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor possa realmente nos usar para que os aflitos, para que os abatidos, para que aqueles que estão sem qualquer motivo de alegria, para que aqueles que estão desanimados, sem alento, sem esperança, sejam alcançados por Ele, por meio da sua vida, por meio das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Hoje é a última exposição sobre a oração. Nós estamos concluindo o terceiro mês de exposições bíblicas, tanto nos cultos da manhã quanto nos cultos da noite, sobre a oração. No mês de março, estamos aprendendo com as orações do apóstolo Paulo. E essa oração que nós vamos refletir nesse momento é maravilhosa, porque Paulo está nos orientando como devemos orar, para quem devemos orar. E é sobre isso que nós vamos ler nesse momento. Então, mesmo assentados, reverentemente, com todo temor e tremor diante da palavra do Senhor, convido-vos à leitura alternada. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Palavra do Senhor. Pai, nós
nos alegramos diante do Senhor. E a tua palavra tão poderosa, totalmente inspirada e expirada por ti, inerrante, que é lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa caminhada. Como nós a amamos, nós dependemos dela. Não há a menor possibilidade de vivermos de forma agradável a ti, distante do conhecimento da tua palavra, fora da prática da tua palavra. Por isso, ó Deus, nós nos curvamos diante de ti nesse momento e clamamos ao Senhor que o teu bom Espírito controle todos os nossos sentimentos, para que nada em nós possa obstruir a audição da sua voz. Fala conosco no mais profundo da nossa alma. Nós precisamos da direção da tua palavra. E que o teu Espírito também, a eternidade da tua palavra, e para colocarmos a tua palavra em prática no nosso dia a dia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Já pararam para pensar sobre o poder da oração? E há realidades tão presentes na vida do crente que elas se tornam simplificadas. E esse é um grande problema na caminhada cristã. Quando pelo muito convívio nós acabamos em simplificar grandes verdades, grandes ações, deixando de dar para ela o real significado e também a real grandeza. E isso é um problema muito sério. Quando falamos de oração, falamos de uma prática que permeia a nossa existência desde garotos, desde pequenos. Vocês que são pais sabem muito bem disso. As crianças nem falam corretamente e a primeira coisa que nós ensinamos como verbalização é falar com Deus. Papai do céu, muito obrigado. Ainda crianças, quando estão amedrontadas e quando têm dificuldades em se expressar, nós dizemos para ela, fala para o Papai do céu e ele te protege. Então é desde pequenos. E na vida adulta, enquanto a oração devia ter em nós uma dimensão incalculável, parece que nós não damos a importância para ela como ela merece. Nós vimos durante os 3 meses sobre a importância da oração, o significado da oração. E se podemos fazer uma síntese dos 23 sermões durante essa temporada, é essa. Oração é o diálogo com Deus que nos fortalece em todos os momentos e que nos faz íntimos do nosso Pai. Quando nós entendemos essa verdade absoluta, nós passamos a experimentar os grandes resultados de uma vida de oração. O apóstolo Paulo escreveu para o seu pupilo Timóteo, um jovem pastor, mas de grandes responsabilidades. Timóteo estava pastoreando a igreja em Éfeso, cuidando daquela igreja, orientando aquela igreja, conduzindo aquela igreja segundo os ensinos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo então escreveu as 2 cartas a Timóteo. A primeira epístola, o apóstolo Paulo trabalha de forma muito clara de como se vive o cristão, de como deve ser a minha vida na presença de Deus, a minha entrega, a minha devoção, a minha espiritualidade. O apóstolo Paulo trabalha nessa primeira epístola sobre prioridades.
Quais são as nossas prioridades enquanto existimos? O que ocupa o primeiro lugar na sua escala de valores? E para Timóteo, um jovem pastor, Paulo ensina que nós devemos buscar a Deus e toda a sua realidade revelada em primeiro lugar nas nossas vidas. No primeiro capítulo, você percebe claramente uma orientação a Timóteo sobre os falsos ensinos, os falsos mestres. E ele exorta a Timóteo dizendo: fique firme em tudo aquilo que você aprendeu, não seja enganado e não permita que o seu coração se incline, se tornando um dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos pastores, que na ótica de Pedro são gananciosos, são amantes de si mesmo. E agora no capítulo 2, o apóstolo Paulo orienta aquele jovem sobre o culto a Deus. Como devemos cultuá-lo? Como devemos falar com Deus? Qual deve ser a nossa postura nos momentos de adoração? Qual o papel da mulher no culto cristão? E é sobre isso que ele fala no capítulo 2. Logo no texto que nós acabamos de ler, Paulo fala sobre a oração. E ele traz algumas respostas muito claras para nós nessa noite. E o tema de hoje é orando com o apóstolo Paulo, intercedendo por todas as pessoas. Por quem você tem orado? Quem tem sido o objeto das suas orações? Quando você fala com Deus, e creio que você fala com Ele continuamente, porque esta é uma marca daquele que nasceu em Cristo. Quando você fala com o Pai, por quem você ora? As suas intercessões diante de Deus são colocadas em lembrança de que pessoas? O apóstolo Paulo orienta então a Timóteo sobre algumas verdades maravilhosas que devem estar presentes nas nossas vidas. Leiam, por favor, os versículos 1 e 2, numa só voz. Amém. Timóteo, antes de qualquer coisa, antes dos tratados que eu farei contigo a partir de agora, eu quero falar para você sobre a importância da oração. E quero deixar claro para você que você tem que orar para todas as pessoas indistintamente. Não há escolha, não há reduto. Não há um nicho específico. Eu oro por um grupo de pessoas, eu oro pela igreja somente, eu oro por essas pessoas somente, meus inimigos ou aqueles que trabalham comigo, que convivem comigo no dia a dia, não são objetos da minha intercessão. O apóstolo Paulo desconstrói essa prática na vida de muitos crentes, dizendo o seguinte: ora, você deve orar por todas as pessoas. Ele faz uma distinção de termos e que complementam o significado da oração utilizando as seguintes palavras: use a prática de súplicas. O que são as súplicas? Súplica é quando nós nos derramamos diante do Senhor. É quando nós nos prostramos. É quando a alma se alegra, ela chora, sem qualquer limite. Súplica é quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa pequenez e prostrado diante do Rei dos Reis, nós dizemos: Senhor, compadeça-te de mim, compadeça-te de nós.
Súplica é quando nós nos derramamos diante do Senhor e oramos por alguém que nós conhecemos. Quantas vezes nessa semana você suplicou a Deus a favor da sua vizinhança? Do vizinho que divide contigo o muro da sua casa? Nessa semana, quantas vezes você suplicou a Deus com a sua colega de trabalho, pedindo a favor dela, da profissão, do casamento, da família? Quantas vezes vocês fizeram isso essa semana? Uma outra palavra que o apóstolo Paulo utiliza ainda nessa complexidade para trazer uma compreensão mais clara sobre a oração é intercessões. Intercessão é quando você tem um objeto específico definido. Não é uma oração em que você amplia e aquilo que surge na sua alma você coloca diante do Pai. Intercessão não. É quando você tem um motivo específico. Quase sempre tem a ver com enfermidade, com problemas na família, com problemas na nação, com problemas na cidade. Daí nós fazemos uma intercessão direta por aquela causa. E eu faço uma segunda pergunta. Quantas vezes essa semana você intercedeu a favor de alguém? Quantas vezes você pediu a Deus, Senhor, tenha compaixão da nossa pátria, da nossa nação, do nosso povo? Quantas vezes nessa semana você intercedeu a favor da igreja de Cristo? Deus, fortaleça a tua igreja, dê vigor para ela, dê sustento para ela, faça com que ela não se desvie para nenhum outro lado, mas que ela se mantenha firme na sua direção. Uma outra palavra que o apóstolo Paulo utiliza como definição da nossa conversa com Deus em favor de alguém ou em favor de alguma situação, ainda está no versículo 2, ações de graças. Hoje eu tive a honra de estar com uma família enlutada. E é sempre uma honra, porque o momento do luto é o momento em que a pessoa entende que ela não tem controle sobre nada. Quando nós vamos num velório, é o lugar onde nós percebemos que realmente nem na nossa vida a gente manda. E a família estava muito triste, não podia ser diferente. A morte veio abruptamente e ceifou o pai. E a família muito agoniada, aflita, a esposa, depois de 50 anos de casados. E nós falamos sobre a gratidão. E é um termo complexo para um momento desse. Quem pensa em gratidão diante da morte? Quem pensa em gratidão diante da enfermidade? Quem pensa em gratidão diante do desemprego? Quem pensa em gratidão diante de uma perseguição ou diante de uma injustiça contra você? Mas é isso que Paulo está falando. Porque gratidão na vida do crente não tem que estar ligado ao momento de conquista, de sucesso. Gratidão na vida do crente tem que estar ligado na compreensão que Deus continua cuidando da gente até nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Então Paulo está falando, interceda, suplique, ore em favor de alguém e ore também com gratidão na sua alma, porque Deus tem feito grandes maravilhas na sua vida, no seu dia a dia.
Então o primeiro versículo é muito categórico, é muito claro, é muito didático. Eu devo orar por todas as pessoas. E, se possível, dar nomes para elas. Senhor, esse é meu amigo, trabalha do meu lado. Marcos, eu clamo por ele precisa te conhecer. Ele precisa conhecer a tua palavra. Ele precisa conhecer o Deus que transformou a minha vida. Esse é meu vizinho, ó Pai. Não é um homem fácil. Reclama. Quem aqui mora em apartamento sabe como é bom, né? Eu moro em apartamento, não é a minha maior alegria, não é. A minha opção em morar em apartamento tem mais a ver com as facilidades e a segurança. A Helena ainda é muito nova e isso nos dá uma certa tranquilidade ao apartamento. Mas o meu gosto é por casa. E, se possível, casa distante da cidade. Porque daí eu não tenho que me preocupar com barulho, eu gosto de ouvir música, e música a gente tem que ouvir. E no apartamento é complicado. Meu interfone já tocou algumas vezes. E ouvindo música bem baixo, assim, eu falo, meu Deus, agora eu vou ter que usar fone de ouvido para não incomodar as pessoas. Mas eu uso, né? Eu estou numa condição em que eu incomodo as pessoas, eu tenho que entender qual é o meu papel. Mas aí a pergunta é, eu já orei pelo vizinho chato? Porque a gente chama de chato, não é isso? Se chato, olha só, isso eu já ouvi. Pastor, eu já orei até para Deus levar ele. Levar ele para onde? Está entendendo como que a nossa prática de oração, apesar de estar em nós desde pequenos, ela é tão falha, ela é tão equivocada? Por que eu não oro a favor daquele vizinho? Senhor, se compadeça dele, que ele possa te conhecer. Mesmo que o interior esteja ali, remoendo, mas que sujeito antipático. Senhor, não é isso que eu quero para ele. Eu quero que o Senhor se revele para ele. É isso que Paulo está nos ensinando. Mas há uma segunda perspectiva do apóstolo Paulo, que no meu ponto de vista, depois desses últimos anos em que a nação brasileira esteve ainda mais dividida por causa de política, se tornou um grande desafio, que é interceder pelos nossos governantes. E isso é um desafio para muitos crentes, que continuam guardando rancor, que continuam guardando mágoa, que continuam desejando o fracasso de um governo, seja municipal, seja estadual, seja federal, só porque quem está no governo não é do meu partido. O crente tem que entender que o nosso partido não é dessa terra, que a nossa bandeira não é dessa terra. Nós somos seres políticos e fomos gerados de forma divina dessa forma, maravilhosamente. Mas isso não significa que eu sou partidário, que eu vou arrumar confusão, porque o partido que está na governância não é o meu partido. Vejam o versículo 2. Faça-se uma leitura da primeira parte do versículo 1. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Você já orou hoje pelo presidente da República? Ou você não orou porque ele é do PT? Porque ele é comunista? Não é isso que muitos falam? Porque o seu papel é orar por ele. Vou melhorar a palavra. Não é o seu papel. É a sua obrigação. É difícil ter um governante distante,
dos pressupostos patriotas, como muitos defendem, é difícil. Mas vocês e eu não sabemos o que é viver sob o Império Romano. Ou vocês sabem? De invadirem a sua casa e arrastar o seu esposo e jogar num circo, onde gladiadores treinados picotavam seu marido na arena, ou suas crianças devoradas por leões. Vocês sabem o que é isso? É nessa perspectiva que Paulo está falando. Não está falando de partido A, partido B, que me aborrece só porque ele fez isso ou não fez aquilo, não. Ele está falando, vocês devem orar, devem suplicar, devem agir com ações de graças pelo Império Romano. Mesmo sendo avassalador, destruindo seus lares, matando as suas famílias, o seu papel é interceder a favor deles. E aí nós nos aborrecemos por coisas tão pequenas. Num país de liberdade religiosa, que você pode fechar esse templo aqui e ir todo mundo ali para as calçadas e louvar a Deus lá, como eu já fiz numa igreja lá em Ilhéus, que não dá nada. Mas nós nos aborrecemos porque não é do nosso partido. Dividimos igreja, dividimos famílias, e é isso que nós temos vivido. Agora, a palavra está dizendo, interceda por eles. Interceda pela prefeita de Bauru, pelos vereadores de Bauru. Mas há uma inclinação natural. É muito mais fácil falar mal do que clamar a favor deles. Agora, até quando a naturalidade do homem pecaminoso fará com que eu tome as minhas decisões? Até quando a regeneração, que foi a obra expiatória de Cristo por mim, não trará a mim uma compreensão de que em Cristo eu tenho que ter novas ações e novas reações? Interceda pelo governador de estado, pelos secretários, pelo presidente da República. Quer ouvir um absurdo? Interceda pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, quantas vezes nós fazemos isso? A gente coloca a culpa em todo mundo, enquanto isso nós desobedecemos a ordem de Deus. Orem por todas as autoridades. E há uma perspectiva maravilhosa, porque enquanto crentes acham que a bancada evangélica vai resolver os problemas da igreja, e isso é uma grande falácia. Isso é uma grande falácia. O versículo 2 diz o seguinte: para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Você está esperando um crente assumir a presidência da República? Quer uma novidade? Não vai assumir. E não é pessimismo, não. É uma visão realista da política nacional. Então, até quando você vai deixar de orar pela presidência da República? Você tem que orar. Senhor, se compadeça, transforma. Ele está lá, mas é o Senhor quem governa. Quem governa a sua vida? Nós vivemos uma crise econômica grave, profunda. Tem sido objeto das nossas discussões em muitos momentos. As pessoas de menos condição financeira estão numa condição pior ainda, porque o básico se tornou quase inacessível. É a situação que a gente vive. Mas eu tenho orado por isso. Eu tenho falado, Senhor, parece que tudo está perdido. Parece que o ministro da Economia está perdido. Mas a minha confiança está no Senhor. Pai, eles não te temem, ou pelo menos pela prática da vida não revelam
que vivem para o Senhor, mas tu és Deus poderoso para quebrar o mais duro coração, de maneira que nós cremos que o Senhor usa até mesmo o ímpio para a glória do Senhor. Você acredita nisso? A Bíblia está aí para mostrar para nós. O ano passado nós fizemos uma série de exposições no Antigo Testamento em que Deus usou grandes reis ímpios para que a sua vontade fosse feita na vida do seu povo. É isso que eu tenho que aprender. Já pararam para pensar que se nós substituirmos as intercessões a favor de um governante, pelo tanto que eu falo mal dele, talvez a nossa situação já teria melhorado? É o seu papel, gente. Não espere um supercrente não entrar na prefeitura de Bauru, não. Não espere um supercrente entrar na presidência do Brasil, não. Não espere um presbítero temente ao Senhor, homem de oração, assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, não. Isso não vai mudar nada. O que muda é a igreja prostrada diante de Deus, clamando: Senhor, tenha misericórdia de nós. Tu és o Rei dos reis. Tu governas absolutamente tudo e todos, e nada foge da sua vontade. Se nós não tivermos essa fé, nós estamos perdendo tempo. Se não for essa a nossa crença, nós precisamos sentar novamente na sala de integração e aprender tudo de novo. O apóstolo prossegue no versículo 3, concluindo a importância da intercessão, da súplica, das orações, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Versículo 3, o que é que ele diz? Leiam, por favor. Amém. Já pensaram nisso? Que Deus se agrada quando nós oramos a favor dos nossos governantes. O versículo 13, ele é muito profundo, apesar de tão curto. Isso é bom e aceitável. Renato, Paulo está dizendo, Deus aceita as suas orações. Quando você intercede por aqueles que são investidos de autoridade. Por que você está esperando então? Por que eu estou esperando? Você quer um país mais pacífico? Joelho no chão. Você quer um país mais justo? Joelho no chão. Você quer um país em que reina a equidade econômica? Joelho no chão. Porque se não for Deus, gente, ninguém mais poderá fazer isso. Finalmente, o versículo 4, ele justifica o porquê das minhas intercessões de forma indiscriminada para todas as pessoas, o qual, Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da vontade ou da verdade. Pode acontecer. Eu tenho estado um pouco afastado das redes sociais, já perdi muito tempo com isso, e me afastei um pouco. Mas é impressionante como muitos crentes que poderiam estar usando as redes sociais têm usado para destilar o ódio para políticos, governantes, ministros, secretários e todos que são investidos de autoridade. Destilando o ódio. Vocês já pararam para pensar que em qualquer domingo desse, Deus pode salvar e colocar do seu lado,
o chefe do Supremo Tribunal Federal? E o que você vai fazer? Você vai falar o quê? Ah, mas ele vai ser salvo? Já pararam para pensar nisso? Que você não é melhor que ninguém? Que eu não sou melhor do que ninguém? Que os acertos que nós temos, nós só podemos ter porque Cristo está em nós? E saibam de uma coisa, se Cristo não estivesse em nós, essa sociedade estaria muito pior do que ela está nos dias de hoje. Tenham certeza disso. Então é isso que me faz olhar para todos e falar, Senhor, eu oro, porque ele pode ser seu também. João capítulo 10. Eu tenho ovelhas que ainda não estão nesse aprisco, mas que convém buscá-las. Vocês sabem quem são salvos? Não sabem. Você pode garantir a salvação da sua esposa, por mais que você a ame? Não. Você pode garantir a salvação do seu filho, por mais que você o ame? Não. Você tem que ter certeza da sua. A gente não tem certeza de salvação de mais ninguém. E aí Paulo está falando, olha, o desejo de Cristo é que todos sejam salvos. Todos nessa perspectiva de não há raça, não há credo, não há cor. Estão entendendo? Antes era apenas para o judeu, agora é para os gentios. Colossenses 3,11. Porque Cristo é tudo em todos. Essa é a verdade que eu preciso viver. Finalizando, querida igreja, porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Não há distinção de pessoas para ele. O Calvino, o reformador genebrino, dizia que a grandeza de Deus foi revelada na grande abóboda da graça, que tem essa figura de um grande guarda-sol que foi aberto e debaixo dele toda a humanidade anseia pela graça do Senhor. É disso que Paulo está falando, não há mais distinção. Não há. Se é dele, ele vai resgatar. Ele vai trazer. É isso que Paulo está ensinando. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Você tem feito isso? Conceição, Mavi, Guti, João, Cuiabá. Vocês têm feito isso? É tempo oportuno de falar de Deus, da graça. Talvez para alguém que você não goste. E você tem que parar com isso. Você e eu não temos que gostar do pecado. Agora, das pessoas você tem que exercer a misericórdia. Para que serve a misericórdia? Se não for para ser exercida para quem não merece. Né? O que seria de mim se não fossem as misericórdias do Senhor? Quem alcançou ou quem foi alcançado pela misericórdia, exerce a misericórdia. Tá? Então, querida igreja, que nessa caminhada de oração, nessa caminhada de diálogo com Deus, você e eu entendamos. Primeiramente, eu devo interceder, devo orar, devo suplicar e devo me colocar como ações de graças por todas as pessoas. Até pelo colega de trabalho que enche a sua paciência. Pelo colega lá no colégio, na faculdade que te persegue. Até por ele você tem que interceder. A propósito, não é até por ele você tem que interceder. Segundo, que você entenda que a igreja não tem bandeira política. Nós temos uma bandeira só. E a bandeira de Cristo Jesus. Você pode ter inclinações partidárias, mas não é isso que define a sua vida.
que define a sua vida é Cristo e ninguém mais. Não sou eu, não é o pastor Marcelo, não é a liderança, não é o seu pai, por melhor exemplo que ele seja, quem define a sua vida é Cristo Jesus. Então interceda pelos governantes, interceda pela economia do país, interceda pela crise de segurança no país. Você já orou pela segurança no país essa semana? Vocês têm percebido quantas moças têm sido assassinadas no Brasil durante esses meses? Ou, pelo menos, tem sido divulgado a respeito delas? Porque eu tenho certeza que não é 30% do que acontece. Mas você tem orado por isso? Você tem sentido a dor desses pais que têm perdido essas meninas? Você tem feito isso? Essa semana um pai jovem saiu com o filho separado da mulher, a mulher no outro relacionamento, ficou andando com um garoto 5 horas na bicicleta, chegou na ponte e jogou o filho da ponte. 5 anos de idade. Essa é a sociedade que a gente vive. Minha pergunta, você tem orado pela sua sociedade? Pelo seu país? Pelo seu bairro? Pelo seu vizinho? Porque está na nossa conta, viu, Juliana? Está na minha conta. É a ordem do Senhor. Que Deus nos abençoe a obediência e que oremos por todos sem distinção, para que tenhamos dias de paz, dias de tranquilidade e de piedade, em nome de Jesus.